Fala galera ligada no Pautas e Táticas, se desculpem aqui a cara de sono, a cara amassada, tô gravando na manhã de quinta-feira, um dia após a essa rodada aí de oitavas de final de Champions League. Me perdoem também o atraso, não fiz os vídeos no dia como fiz na ida, né? Porque eu não vou fazer uma análise aprofundada de cada jogo ou dos dois jogos do dia, até porque eles são simultâneos, então você tem que assistir um pouquinho de um pouquinho de outro. E na quarta-feira eu comemorei meu aniversário, que foi na sexta-feira passada, no último dia 4 de março, ao lado de alguns amigos no bar. A gente marcou de assistir, né, o jogo Real Madrid-Paris Saint-Germain, tomando uma cervejinha, jogando uma conversa fora. Então não tinha condição alguma de chegar em casa e gravar ontem. Então hoje eu tô sem roteiro, sem anotação, vou falar tudo aqui sobre as minhas impressões do jogo, repetindo, sem fazer aquela análise tática aprofundada, mas falando algumas coisas que me marcaram nessas partidas, beleza? Então, espero que vocês gostem do conteúdo assim mesmo, feita aqui toda essa ressalva. Se você é novo por aqui, fica comigo até o final, gostar do vídeo, se inscreve. Se já é inscrito, muito obrigado. Compartilhe o vídeo com os amigos, se você gostar aqui do que a gente vai falar. Dê o like, dê sua impressão, sugira temas para próximos vídeos, mas vamos fazer então a análise do que foi essa rodada de Champions League. Já temos os 4 primeiros classificados para as quartas de final. Na terça-feira, eu comecei assistindo Bayern e Salzburg, porque era o confronto mais aberto, uma vez que o Liverpool tinha enfiado 2-0 na Inter, na Itália. Então eu acreditei que era muito difícil para a Inter poder reverter o resultado, considerei esse jogo já muito mais encaminhado do que o do Bayern, que surpreendentemente não voltou da Áustria com uma vitória no jogo de ida, empatou por 1-1, né? Foi muito suado aquele empate lá nos minutos finais, só que na volta praticamente não teve confronto, né? Com 22 minutos já estava 3-0 com 3 gols do Lewandowski, 2 de pênaltis cometidos de forma muito parecida, ele recebendo a bola de costas, girando e tendo pênalti cometido, depois o terceiro gol numa falha do goleiro, e o quarto numa jogada trabalhada, né? Com o gol do Gnabry, fechando o primeiro tempo. Com o primeiro tempo 4-0, eu fui para o jogo da Inter de Milão. Mas fazendo alguns comentários rápidos sobre o jogo do Bayern. Acho que o Nagelsmann está um pouco perdido no comando do Bayern. Acho que ele está sendo muito teimoso e insistente nesse sistema tático, com 5 atacantes de origem, na verdade 6, porque ele tem improvisado o Musiala como volante na ausência do Goretzka com a lesão do Tolisso, e com o não aproveitamento do Roca ou do Sabitzer, que também são jogadores da posição para jogar ao lado do Kimmich nesse 3-2-5, que ele não implementa como variação, mas sim como sistema base. Então acho muito perigoso para o Bayern, né? Principalmente quando enfrentar equipes mais difíceis. Já tem passando alguma dificuldade na Bundesliga implementando esse sistema de jogo, mas de positivo teve a volta do Neuer, teve uma boa partida do Kimmich, né? Miller marcando 2 vezes. Inclusive esse jogo terminou 7-1, 4-0 foi só o primeiro tempo, mas o segundo tempo, como eu disse, eu acabei assistindo o segundo tempo de Liverpool e Inter de Milão. Mas o Bayern atropelou, passou por cima, era o que a gente esperava num agregado, né, dos dois confrontos, um placar um pouco mais dilatado. O que teve de surpreendente foi um empate no jogo de ida, porque o Salzburg é uma boa equipe, mas cometeu muitos erros, acabou perdendo o jogo muito rápido, e aí o Bayern foi para cima. E aí eu até fiquei piscando, né, acompanhando também no segundo tempo algumas coisas e vi algumas substituições que o Nagelsmann fez. Depois de ter dado certo, depois de tanta corneta, esse sistema tático muito ofensivo, ele ainda assim faz algumas substituições estranhas. O time, em vez de continuar em cima, ele tira o Gnabry, coloca o Bonassar, que é um lateral que eu implico bastante, acho ele bem fraco tecnicamente, mas para continuar dando amplitude, ele coloca o Upamecano no lugar do Lucas Hernandes, que era o único lateral esquerdo do time. O time sofre o gol nesse momento, não por culpa dele, mas eu até não gosto, né, que o time jogue com o Sul e o Upamecano juntos. Acho que os dois juntos não se complementam, apesar de serem 2 bons zagueiros. O Upamecano nem está numa boa fase, o Sul talvez já com a cabeça no Borussia Dortmund, que já foi anunciado inclusive que ele vai se transferir para lá na temporada seguinte, mas o problema é que são 2 zagueiros lentos, pesados, muito fortes fisicamente, e acabam não fornecendo velocidade o bastante. Então sacou um lateral que estava jogando ali de terceiro zagueiro para colocar um zagueiro mais pesado. Não gostei dessa substituição. Nagelsmann tem que abrir o olho e tem que ter uma alternativa um pouco mais segura, um pouco mais consistente. Claro, está sofrendo ainda com alguns desfalques. A gente sabe que o time base do Bayern joga no 4-2-3-1. E o Davis, que era um ponta de origem, virou lateral esquerdo, forma aí esses 5 ofensivos. Ele também faz parte desse quinteto. Mas
ele já implementando com 5 atacantes, Miller, Gnabry, Sané, Coman e o Lewandowski, mais um Musiala improvisado, eu acho que a longo prazo isso não tende a dar certo, principalmente se enfrentar uma equipe mais forte. Mas o Bayern foi o primeiro classificado aí para as quartas de final. Aí o segundo tempo do Liverpool e Inter, eu assisti, ainda estava 0-0. E cara, a Inter não saiu de campo derrotada. Não só porque venceu o jogo por 1-0, mas assim, no todo, dos 180 minutos, a Inter jogou muito bem. Competiu muito bem no jogo de ida, não merecia ter perdido por 2-0. Acabou que, por circunstâncias do futebol, acabou acontecendo, né, a derrota na Itália. E acabou vencendo, né, o jogo de volta por 1-0, um golaço do Lautaro Martinez, uma falha ali defensiva da equipe do Liverpool. Logo na sequência perdeu o Alex Sanches expulso, com certeza isso influenciou bastante no resultado, e aí acabou que a Inter teve que fazer, só um comentário tático rapidinho, a Inter teve que fazer uma marcação um pouco mais baixa, né, em bloco baixo, sendo que estava precisando do gol. Então o Liverpool circulava a bola de um lado para o outro, encurralava a Inter dentro do próprio campo e poderia ter feito isso até o final. Mas como o Liverpool estava com fome de vencer o jogo, até porque a regra, quando se vai a Anfield, é sair derrotado, né? No caso, para o visitante. E a Inter conseguiu sair de lá vencedora, venceu o jogo por 1-0. Ainda assim, o Liverpool estava querendo o gol. E aí começou a fazer uma coisa que, inclusive, o Bayern do Guardiola fazia muito, que era tocar a bola para trás, para poder atrair a defesa, abrir os setores, abrir o espaço entre um jogador e outro, e poder, numa ligação direta, conseguir achar algum jogador livre. Nisso, o Liverpool acertou 3 bolas na trave, inclusive, mas acabou não marcando o gol. Não foi necessário. Claro, também muito ajudado pelo fato da Inter estar com um jogador a menos, segurou ali o 0-1, né, 1-0 a favor da Inter, que não era suficiente, e o Liverpool acabou se classificando. De surpreendente para mim foi o Liverpool ter perdido o jogo. Achei até que esse jogo ele já estava meio encaminhado, porque se o Liverpool conseguiu, jogando pior do que a Inter, vencer por 2-0 na Itália, em Anfield pelo menos um gol faria, e não foi o que aconteceu. Um cenário parecido com o que foi o jogo Manchester City e Sporting, né, que foi 0-0, depois de um 5-0 em Portugal. Eu esperava o jogo em Portugal um pouco mais difícil para o City, o Sporting vem jogando bem na temporada, mas o City vem jogando melhor, talvez seja o melhor time da temporada. E tem uma força muito maior, né, força técnica, de elenco também, a distância dos dois times talvez seja de um 5-0 mesmo. Como o placar já estava muito bem encaminhado também, mais até do que Liverpool e Inter, o Guardiola fez algumas experiências no time, colocou alguns jogadores reservas que não tem tanta minutagem para jogar, inclusive o lateral direito, eu nem conhecia, o Egan Ryler, camisa 56, foi um jogador que começou jogando e foi bem, né? Mas o City não conseguiu furar a defesa do Sporting dessa vez e acabou empatando em 0-0. O Guardiola até deu uma entrevista falando que valorizava muito todos os adversários da Champions, sempre são jogos muito difíceis, e que talvez a equipe tivesse relaxado depois de fazer 5-0. Eu nem acho que seja o caso, acho até que ele ficou bem irritado, porque 69% de posse de bola, 14 finalizações contra 6, mas apenas 4 no alvo, mostrou uma equipe que teve aquela superioridade que é de praxe, mas não foi tão assertiva e tão eficiente para poder vencer mais uma vez o jogo e passar do confronto com 2 vitórias. Ainda assim, City passa com autoridade, todo mundo já sabia que iria se classificar desde o começo do confronto. E aí chegamos ao grande jogo das oitavas de final, Real Madrid e PSG. Eu ainda considerava o Real Madrid favorito a se classificar mesmo com a derrota na França. Achei sim que o Ancelotti errou na estratégia lá na França de dar a bola para o PSG, do que aproveitar o que o PSG tem de pior, que é se defender mal. Ainda que o Di Maria tivesse começado aquela partida, e ele é um jogador que ajuda mais na marcação e libera um pouco mais o Messi e o Mbappé, algo que é muito diferente do que como começou o jogo de volta, né, no Santiago Bernabéu, com o trio, né, famoso Mbappé, Neymar e Messi em campo, porque aí os três ajudam muito menos na marcação. Então, dar a bola para um time muito técnico e que se defende mal, e aí passar você, que ataca bem, a se defender, não foi uma estratégia tão boa. Ainda assim, quase deu certo na França, porque o Real Madrid ficou a poucos minutos de conseguir trazer um empate, acabou sendo derrotado, o que dava vantagem do empate para o PSG. Pior ainda para o Real Madrid, o PSG ter aberto o placar
no Bernabéu, tornou as coisas um pouco mais difíceis. Inclusive o PSG teve outros 2 gols anulados, bem anulados, é verdade. Um no impedimento do Nuno Mendes, o outro no próprio Mbappé, inclusive. Os 2 gols anulados e o gol válido também foram do Mbappé. Para quem tinha dúvida aí se o moleque ia realmente dar ao máximo, porque se especula muito que ele vai jogar no Real Madrid na próxima temporada, ele deu o máximo dele sim, jogou muito bem. Quem não jogou muito bem nessa partida de volta foi o Messi. Puxou um contra-ataque e nada mais. Inclusive eu tive a impressão de que nesse jogo o PSG jogou com o Neymar um pouco mais recuado, formando ali um losango de meio campo, junto com o Paredes, o Verratti e o Danilo. Não houve linha de 5, ou houve em poucos momentos. Vamos relevar também que eu estava bebendo uma cervejinha e tal, trocando uma ideia. Eu tenho que reassistir essa partida, ou pelo menos os melhores momentos, mas eu tive um pouco mais a impressão de um Neymar um pouco mais recuado por trás de Messi e Mbappé. Messi um pouco mais à direita, o Mbappé um pouco mais à esquerda e o Mbappé um pouco mais acionado. Como o PSG ele foi empurrado para trás pelo Real Madrid, que estava naturalmente jogando no seu modus operandi, que era empurrando o time adversário para trás, mostrando um futebol ofensivo, até porque precisava do gol, Real Madrid se defendendo um pouco mais, e aí com a presença do Neymar jogando como um quarto homem de meio campo, ficava um pouco mais preenchido ali aquele setor de meio campo, mas os lados do campo ainda ficavam um pouco menos ocupados. Mas sempre que o PSG pegava a bola, a preferência era no Mbappé, atacando espaço, explorando a velocidade ali nas costas do Carvajal, quando o Carvajal subia. E aí o Mbappé, inclusive, marca o primeiro gol do jogo dessa forma. E aí, no segundo tempo, demora um pouco para o Real Madrid começar a marcar, mas aí, num erro individual do Donnarumma, num cochilo ali também do Marquinhos, o Benzema acaba marcando um hat-trick muito rápido, vira o jogo, consegue os 3 gols que o Real Madrid precisava para não precisar de prorrogação e classifica os madridistas, né? Eu já considerava o Real Madrid favorito, como eu disse, inclusive, na nossa aposta lá no Mesa Quadrada, que inclusive é a mesma rapaziada com quem eu assisti o jogo, eu cravei o resultado de 3-1, consegui acertar. Isso não significa nada, a gente não está apostando dinheiro nem nada, mas é só uma brincadeira que a gente faz lá no podcast do Mesa Quadrada, e eu consegui cravar o resultado desse jogo. Achava que o Real Madrid, com certeza, não ia deixar de sofrer gol, achava que o PSG realmente ia marcar. Mas, cara, o Real Madrid tá jogando muita bola, é um dos melhores times da temporada, jogando em casa, contra um time que iria jogar para empatar, né? Jogar pelo empate, digamos assim, porque tinha essa vantagem. Acho que naturalmente o Real Madrid iria conseguir fazer valer a sua superioridade, apesar dos desfalques, né? O Nacho jogou no lugar do Mendy, o Toni Kroos, que estava não 100%, ainda assim jogou. O Ancelotti disse que se ele tivesse 95% não jogaria. Ainda assim a gente sabe, né, que se ele tivesse 100%, inclusive não seria substituído pelo Camavinga, que foi uma substituição acertada. Mas quem começou o jogo no lugar do Casemiro foi o Valverde, e o Asensio foi o titular da ponta direita. Aí no segundo tempo entra o Camavinga, entra o Rodrigo, e o time ganha um fôlego novo e consegue chegar aos gols. Muito boa partida do Vinícius Júnior também. Muito boa partida do Luka Modric, está jogando muita bola. Inclusive eu estava até comentando com um dos meus amigos lá na mesa. O Modric, ele comentando comigo, na verdade, a opinião dele, e eu concordo em base aqui. O Modric está jogando mais nessa temporada do que na temporada que ele foi eleito o melhor do mundo, né, em 2018, claro, muito por conta da Copa, mas o Modric está jogando o fino da bola. Não estou defendendo aqui melhor do mundo para ele de novo, mas ele está jogando muita bola e ontem fez uma partida realmente de almanaque. Ele puxa o contra-ataque, inclusive, de um dos gols, a bola vai para o Vinícius Júnior, que devolve para ele, e ele consegue achar o Benzema. E olha, foi um partidaço do Modric, para mim, o melhor em campo, apesar dos 3 gols do Benzema. Esses 4 times que se classificaram, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique e Liverpool, são 4 dos favoritos, na minha opinião, a ganhar a Champions. Seria uma pena se eles se enfrentassem agora nas quartas de final, porque são 4 potenciais semifinalistas e dos mais fortes semifinalistas, com certeza. Mas também seria alguns jogaços, né? Se a gente pudesse ter nas quartas de final algum desses confrontos acontecendo, ou 2 desses confrontos acontecendo, desses 6 confrontos possíveis. Na semana que vem a gente vai falar sobre as partidas que vão se prosseguir, né? Tem um Atlético e Manchester United muito aberto, Ajax e Benfica também empataram no jogo de ida, o Chelsea muito bem encaminhado contra o Lille,
E Juventus e Villarreal também muito aberto, né? Também um confronto que não dá para apontar quem vai se classificar. Então a gente tem aí pelo menos 3 confrontos para definir, a gente não sabe, nem tem ideia de quem vai se classificar. E um Chelsea que, se fazer valer o seu favoritismo, também naturalmente vai estar nas quartas de final, e que também vai ser um fio desencapado para qualquer um. Então mesmo que a gente tenha esses 4 times em chaves diferentes, o Chelsea se confirmando, já teremos pelo menos um grande confronto para ter muita atenção, uma atenção especial nas quartas de final. Então é isso, galera, esse é o resumão aí do que foram essas partidas das oitavas da Champions, esses primeiros 4 classificados, parabéns para eles, e a gente fala novamente sobre Champions na semana que vem, beleza? Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo até aqui, continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima!